Isaías capítulo 53, versículo de número 1 ao 6. Diz a palavra de Deus, eu vou ler na RA: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Diga amém, Jesus. Nesse texto, Isaías, o profeta messiânico, está explicando e profetizando acerca do nosso Senhor Jesus, daquilo que aconteceria e de fato aconteceu na cruz do Calvário. Isaías praticamente escreveu profetizando grandes porções do Novo Testamento, dos Evangelhos mais especificamente. Ele, através da palavra de profecia, ele descreveu o que estaria acontecendo, queridos. E ele disse que naquilo que iria acontecer conosco, muitas áreas das nossas vidas estariam sendo tocadas pelo poder de Deus enquanto Jesus estivesse na cruz. Então nós podemos observar aqui no versículo 4, queridos, ele tomou sobre si nossas enfermidades. A primeira área que Jesus liberou cura, libertação na cruz do Calvário foi a área física, a área do seu corpo. As nossas enfermidades estavam na cruz, dores físicas, ele levou sobre si, querido, suas chagas nos curaram, aleluia. Então a primeira área que foi tocada pela obra da cruz foi a tua saúde. Todas as doenças que existiam no mundo e as que vieram a existir estavam na cruz de Cristo. Eu já vi estudos, queridos, dizendo que, de fato, e espiritualmente falando, Jesus naquela cruz tinha câncer, tinha AIDS, tinha febre amarela, tinha diabetes, tinha AVC, tinha todo tipo de enfermidade que existe e ainda possa existir. Tudo isso estava ali na cruz, no corpo dele, é o que diz esse versículo. Todas as dores, querido, toda e qualquer dor, dor de cabeça, dor de dente, até a dor de um paciente terminal, estava ali representado no corpo de Cristo. E a Bíblia diz que ele levou junto consigo. Se ele levou, querido, significa que foi embora, diga aleluia. Você precisa entender essa palavra. Ele tomou, ele levou, diz a minha versão, ele levou embora, estava sobre ele levou embora. Continuando, diz o seguinte, querido, que nós estávamos sem paz no mundo. A segunda área que Jesus toca é a área das nossas emoções, o nosso emocional. A Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia!
a paz veio através do castigo no corpo de Jesus. Olha o que diz o versículo 5, o final dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Área emocional, segunda área que Jesus trouxe cura na cruz do Calvário. Então hoje você tem paz, amém, querido? Glória a Deus. Todas as suas feridas, toda a cura das suas emoções, tudo isso, suas dores emocionais, seus traumas, querido, quem pode curar isso a não ser Deus através do seu Espírito Santo? Tem coisas que você não tem acesso, o homem não tem acesso, não tem. Nós como pastores presenciamos tanta dor, querido, muitas vezes nós vamos fazendo um velório, mas é um irmão que já viveu bastante, morreu em Cristo, que bênção, é até motivo de glória, de alegria, mas muitas vezes nós nos deparamos com situações de pessoas jovens, pessoas que se acidentam, pessoas que são ceifadas antes do tempo. Queridos, nós não temos como curar a dor dessa mãe, desse pai, só o castigo que estava sobre Jesus e que trouxe-nos a paz, é que tem poder para curar essa dor em nome do Senhor, amém? Então se você conhece alguém que tem uma dor profunda emocional, uma ferida profunda emocional, você tem que invocar a paz que foi conquistada na cruz de Cristo sobre essa pessoa, com autoridade em nome de Jesus. E virá a cura, e virá a paz, e a pessoa não ficará dependente de remédios, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Terceira área, queridos, e a mais importante, área espiritual. Então a primeira, a área física, segunda, a área emocional, terceira, a área espiritual, a nossa salvação. Diz assim, querido, versículo 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Meus amados, enquanto eu orava, num dos momentos que eu estava orando esses dias de 48 horas, eu estava intercedendo e de repente, eu estava de olhos fechados e eu tive assim uma visão de algo que eu sempre pedi muito para o Senhor para ver, que era o poder da cruz apagando os pecados, engolindo. Queridos, a cruz ela drenou, ela atraiu toda a iniquidade do mundo, todos os seus pecados sobre si naquele momento. Não é à toa que o céu se escureceu, que a terra tremeu. Você imagina a energia que havia naquele lugar. Você imagina toda a maldade e toda a doença do mundo concentradas numa pessoa e num lugar. Dá para você imaginar isso? Toda a maldade do mundo e todas as doenças do mundo concentradas num só lugar e sobre uma só pessoa. Amados, o poder que estava naquele momento era muito grande, era algo assim realmente divino, sobrenatural. Ninguém poderia receber essa carga e permanecer vivo, como Jesus permaneceu até o momento em que Ele rendeu o seu Espírito. Mas até que Ele rendesse o seu Espírito, Ele recebeu todas as enfermidades, Ele recebeu todas as iniquidades, Ele recebeu todas as transgressões, todos os assassinatos, todas as mortes, todas as guerras. Sabe, queridos, quando Jesus foi pendurado na cruz, em ordem cronológica, ele recebeu o pecado de Caim, o primeiro assassinato, o primeiro homicídio do mundo, veio sobre a cruz, veio sobre ele, e em ordem cronológica, até aquele dia, tudo de ruim que tinha acontecido na terra, até o pecado de Adão e Eva, até o pecado original, queridos, todos foram vindo, o primeiro assassinato, a primeira morte, tudo, querido, tudo, a primeira traição, o primeiro adultério, a primeira mentira, todas essas coisas foram sendo atraídas sobre Jesus. E aí, queridos, ainda se não bastasse isto, tudo o que haveria de acontecer, o meu e o seu pecado, que nós ainda não havíamos nem cometido, já estavam representados ali na cruz do Calvário. Diga aleluia. Aleluia. Ainda haveria pecados para acontecer e tudo estava representado ali. Queridos, a doença, a pobreza e a morte física e espiritual, elas entraram no mundo através de um mesmo veículo, o pecado.
O pecado foi o agente condutor da morte, da doença e da miséria sobre o mundo. Se você ler Gênesis 3, você vai começar a ver. Deus, após o pecado de Adão, diz para ele: maldita é a terra por tua causa. Por tua causa será maldita a terra. A partir de agora vai ter tiririca, vai ter erva daninha, vai ter capim gordura, vai ter todas as coisas que você não consegue dar conta de tirar, você vai sofrer, você vai ter que capinar a terra. Nós sabemos que essas coisas não existiam, a doença não existia, a inveja, a violência não existia. E essas maldições entraram na vida do homem como efeitos colaterais vindos do pecado. O pecado, ele entrou, querido, através de uma coisa simples, mas as consequências dele foram graves. Ele entrou na vida do homem através da desobediência. Ora, o que é desobedecer? Eu já desobedeci minha mãe tantas vezes, já desobedeci meu pai, já desobedeceu talvez o seu patrão, talvez você já tenha desobedecido seu líder, seu pastor, e você está aí. Então foi numa coisa simples, uma coisa boba como essa, que vieram as graves consequências do pecado. Agora, queridos, a notícia boa dessa noite: Jesus veio para aniquilar o pecado. Ele não veio pelo seu casamento, ele não veio porque você não dorme à noite, ele não veio por qualquer enfermidade, ele não veio por isso, ele veio para aniquilar o pecado. Nós não precisávamos da cura de doenças, precisávamos da cura do pecado. Diga bem alto: eu não precisava da cura de doenças, mas da cura do pecado. E sabe o que aconteceu, querido? No pacote da cura do pecado estava contido a cura das doenças. No pacote da cura do pecado estava contido a paz. Veio junto, querido. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Elas caminham juntos. Quando o pecado sai da nossa vida, sai junto com o pecado o poder da enfermidade. Diga aleluia. Quando o pecado sai da nossa vida, sai junto também, queridos, aquilo que nos tirava a paz. Diga glória a Deus. Aleluia, querido. Quando o pecado sai, tudo aquilo que ele produz automaticamente também é retirado de nós. Lembre-se, quando o pecado entrou, ele não veio sozinho, ele veio acompanhado de morte, doença, falta de paz, adultério. Quando o pecado vai embora, ele tem que levar suas más companhias junto com ele. Diga glória a Deus. Ele tem que levar embora a doença, ele tem que levar embora, queridos, o adultério, ele tem que levar embora a falta de paz, ele tem que levar embora o divórcio, ele tem que levar embora a violência em nome de Jesus, tem que levar embora o vício. Tudo que entrou com ele tem que ir embora com ele. Então Jesus não veio, querido, te libertar da doença, veio te libertar do pecado, e te libertando do pecado, te libertou das doenças. Aleluia! E queridos, esse é o entendimento que você tem que ter, porque quando você tem esse entendimento, você vê o que acontece quando você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. João capítulo 19, verso 28 ao 30, eu quero ler com vocês esta passagem e explicar como Jesus, nós vamos concluir com esta passagem, João capítulo 19, versículo 28, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de ísopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Aleluia. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Diga glória a Deus. Poucas pessoas entendem na sua plenitude o que significa João 19:30. Quando nós entendemos o significado de João 19:30, a nossa vida muda. Queridos, quando eu entendi João 19:30, eu passei a crer em Deus, minha fé foi aumentada. Eu quero
explicar para você rapidamente o que está contido nesta passagem. Esta palavra, traduzida como está consumado, no grego se chama tetelestai. 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 Está consumado. Agora eu quero contextualizar você, por que João usou essa palavra, porque é muito lindo, eu quero que você preste bastante atenção. Queridos, na época de Roma, e até um pouco antes, quando uma pessoa devia alguma coisa, e era presa por causa dessa dívida, ou por causa de alguma coisa que ela fez, que não era para a morte, ela ficava um tempo presa. Tinha transgressões que eram para a morte, a pessoa era crucificada, como Jesus, a transgressão dele, ainda que não merecesse, foi para a morte. Mas havia outras transgressões mais leves, como dívidas principalmente, e até violência, espancar alguém, bater no cidadão romano. Você não era morto, você era preso. E ao ser preso, eles pegavam e escreviam num papiro a sua transgressão, o motivo pelo qual você estava preso, e fixavam esse papiro, um papel grosso, na porta da sua cela. E ali na porta da sua cela, conforme o tempo ia passando, eles iam riscando ali, se eram várias transgressões, você já pagou por essa, você já pagou por essa, eles iam ticando ali conforme o tempo passava, não é, queridos? Mas quando chegava o fim da sua pena, quando você havia pago toda a sua pena, toda a sua transgressão, eles abriam a porta da cadeia, o centurião ia ali, queridos, pegava aquele papiro onde estava escritas as suas transgressões e escrevia no final dele, tetelestai, está quitado, está pago. Quando você tinha um papel escrito tetelestai, qualquer uma pessoa que te parasse e falasse, você era aquela pessoa ruim, não, está aqui o papel, ó, já paguei, realmente eu fiz, mas ó, está aqui, ó, tetelestai. Então quando João usa, queridos, esta palavra tetelestai, que Jesus falou na cruz e que foi traduzida como está consumado, está pago, está quitado, significa essa palavra, pago, está pago Deus, está pago, tetelestai, está consumado, está pago, está quitado, não há mais pecado, está quitado, está pago, aleluia, aleluia, aleluia Jesus. Deixa essa verdade entrar em teu coração, está pago, aleluia. E quando você vê esta verdade, querido, se manifestando na tua vida, quando você percebe que tetelestai significa está pago, está quitado, o seu entendimento da palavra de Deus se abre sobre a sua vida. Vá agora para Colossenses, eu quero terminar com esse versículo, onde mais uma vez aparece, Colossenses capítulo 2, versículo 12 ao 14, aleluia, aleluia, aleluia Jesus, diz assim, queridos, tendo sido sepultados com Ele no batismo, quem aqui já foi batizado nas águas, diga glória a Deus, aleluia, você já foi sepultado com Ele no batismo, você morreu com Cristo. Se você foi batizado nas águas, você morreu com Cristo. Olha, queridos, como a gente faz coisas na igreja e muitas vezes não toma essas verdades para si. Eu já fui batizado, e daí? Eu sou crente batizado, e daí? E daí que você foi sepultado com Jesus no batismo. Isso não é pouca coisa, você provou da morte dele, você esteve ali com ele, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando você se batizou, é pela fé que você recebe uma nova vida, que você diz, eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É pela fé que você recebe o novo de Deus. Diga para quem está ao seu lado, é pela fé que você recebe o novo de Deus.
Por que eu preciso morrer e ressuscitar, pastor? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e na incircuncisão, na separação, éramos pagãos segundo a carne, separados de Deus, não éramos povo de Deus, éramos incircuncisos da vossa carne. Ele vos vivificou, juntamente com Ele, com Jesus, perdoando-nos quantos delitos? Quantos delitos? Quantos pecados seus foram perdoados, querido? Todos. Todos. Por que você está vivendo debaixo de tormento? Por que você está vivendo debaixo de acusação? A Bíblia diz todos seus delitos foram perdoados na cruz, aleluia, glória a Deus. Agora continua, versículo 14, querido. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz, aleluia. Essa palavra, queridos, que na minha versão é traduzida por célula, rasgou a cédula, o escrito de dívida que era contra mim. Essa palavra cédula, ou escrito de dívida, é uma palavra grega, chamada, um pouquinho difícil de falar, chama-se keirografon. Keirografon, eu vou repetir o nome dela, keirografon, é de onde vem a palavra quirografia, keirografon, essa palavra cédula quer dizer keirografon, e o que significa a palavra keirografon? Traduzindo para os nossos dias, significa confissão de dívida. Era uma confissão de dívida escrita de próprio punho. Eu, Fernando, fiz tais e tais pecados, e assina embaixo. Você, João, você, Pedro, você, Márcio, você, aleluia, que tem o seu nome que está representado aqui. Você, querido, assinou um queirografon, você assinou algo, dizendo eu pequei. Agora, queridos, o que é lindo nessa palavra queirografon, é que essa confissão de dívida significa algo que eu reconheço, reconhecimento de dívida. Ninguém é perdoado diante de Jesus se não reconhecer as suas dívidas, se não reconhecer, por isso que se chama confissão de dívida, queirografon, confissão de dívida. Senhor, eu pequei, eu estou escrevendo aqui, eu escrevi, e de próprio punho, não pode passar no computador não pode haver dúvida, tem que ser de próprio punho, Senhor, eu pequei. E esta cena acontece espiritualmente quando você se rende a Jesus. Você sabia que uma pessoa que recebe Jesus é como alguém que reconhece a dívida? É como se eu chegasse para o Sidney e falasse: Sidney, você vai me pagar aquele dinheiro que você me deve, mas eu não tenho como pagar. Então faz o seguinte, pega uma folha de papel aí, escreve: eu, Sidney, tenho uma dívida com o Fernando no valor de X e vou pagar e me comprometo a pagar essa dívida que está. E quando o Sidney pega, querido, o papel e entrega para mim, eu na frente dele pego e rasgo, removo e cravo na cruz e falo assim, você não deve mais nada, Sidney, você não deve mais, eu estava só apressando você, para você confessar tudo, para você escrever tudo, para você não guardar nada, tinha que ser rápido, tinha que falar tudo, tinha que escrever tudo, por isso que eu estava assim com você, mas eu só queria que você me desse essa confissão de dívida, para que eu pudesse rasgá-la e cravá-la na cruz. Quem recebe isso, diga amém, Jesus, aleluia, com grande alegria, queridos, que isso aconteceu na minha e na sua vida, aleluia, o escrito de dívida que era contra nós, foi rasgado, foi pregado na cruz, e queridos, se o nosso pecado, se a nossa transgressão foi cravada na cruz, tudo aquilo que entrou através do pecado, enfermidade, falta de paz, doenças emocionais, físicas, miséria, pobreza,
todas essas coisas também foram cravadas juntamente na cruz do Calvário, e elas têm que ir embora, querido, têm que sair da nossa vida, neste exato momento em que Jesus Cristo entrou, porque trevas e luz não podem estar no mesmo lugar. Onde entra e brilha a luz de Jesus, as trevas têm que ir embora, as trevas têm que sair, aleluia. E eu creio nisso, querido. Eu creio que essa noite é noite das trevas irem embora da nossa vida, da vida das pessoas que porventura não tenham recebido o Senhor Jesus ainda como seu Senhor e Salvador. Essa é a noite, querido, de nós estarmos diante do Senhor e termos rasgado o escrito de dívida que era contra nós. Quem recebe diz amém, Jesus.